15 de outubro de 1970. Sebastião caminha pelas ruas de Maringá, no Paraná, com um revólver escondido na bolsa. Pode parecer que ele estava indo para o trabalho, mas na verdade o seu rumo era outro. Era dia de vingança. Por meses ele observou a rotina de seu alvo, sabia onde o homem trabalhava, o horário que chegava, até a linha de ônibus que ele pegava. Naquele dia, às 11 da manhã, Sebastião vai a um bar em frente às lojas Arapuã, na Avenida Brasil. Toma uma dose de cachaça, puxa o chapéu para cobrir o rosto e espera. Quando o ônibus para na esquina, ele vê seu alvo descendo. Sebastião se aproxima devagar, saca o revólver e dispara 7 vezes a queima-roupa, não dando nenhuma chance de defesa para sua vítima. Calmamente, Sebastião guarda a arma e anda pela Avenida Brasil. Mas a fuga não estava nos seus planos. Aliás, se quisesse mesmo fugir, muitos ali da cidade teriam o ajudado. Para boa parte da população, o que Sebastião tinha cometido não era um crime frio e cruel, apenas um pai fazendo justiça com as próprias mãos. Esse é o caso de Clodimar Pedrosa Lô. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso de injustiça, brutalidade policial e as consequências de uma justiça falha. O caso Clodimar Pedrosa Lô ocorreu no final dos anos 60, logo quando a ditadura militar foi instaurada no Brasil. Não foi um caso isolado de abuso do poder militar, mas escancarou diversos outros casos de terror policial ocorridos em Maringá, Paraná, na mesma época. Essa indicação de caso veio da crimiseira Sheila P. e Heloise G. Muito obrigada por trazer esse caso ao meu conhecimento, eu não conhecia e eu fiquei completamente chocada com a história. Eu acho que é um relato extremamente relevante nos dias atuais, apesar de ser um caso antigo, já contando aí aproximadamente 55 anos do seu ocorrido. A história ainda nem chegou, mas você já sabe que o negócio vai ser tenso. Pois é, mas antes da gente mergulhar no caso de hoje, deixa eu te pedir uma coisinha que ajuda muito o Café com Crime a se manter no ar. Se você curte esse podcast, aproveita e segue aí na plataforma onde você estiver ouvindo. Ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe a sua avaliação também. Parece pouco, mas para mim e para toda a minha equipe, isso vale mais que um cafezinho passado na hora. E olha só, se você é daqueles que sempre quer um pouco mais de Café com Crime, que tal apoiar o podcast na Aurelo ou no Apoia-se? Quem apoia ganha acesso a um episódio exclusivo extra por mês. É só clicar no link que está na descrição deste episódio para fazer o seu apoio. Super obrigada a todos os apoiadores, vocês fazem esse podcast existir. Último recado antes da história, eu quero deixar um alerta de gatilho, pois vamos falar de tortura, violência contra menores de idade, morte e outras temáticas bastante sensíveis, então ouça com... Eu ia falar com moderação, mas ouça com consciência, tá? Esse podcast também faz uso de efeitos sonoros, então se puder, ouve de fone de ouvido que fica, ó, show de bola. E o nosso editor Luigi te agradece, o trabalho dele é muito bom. E também não se assuste com os sons que você ouvir, tá? Faz tudo parte aqui da dramatização da nossa história. E com isso, bora começar do começo? A Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná se inspirou na lenda de Eldorado para promover Maringá e trazer crescimento à cidade. Em 1947, a propaganda apresentava o local, que fica a 430 quilômetros da capital, Curitiba, como o novo Eldorado brasileiro, prometendo riqueza, terra fértil e futuro próspero para quem quisesse recomeçar ali. Essa estratégia de marketing transformou Maringá em um símbolo de cidade planejada, moderna e rica, impulsionando o seu crescimento e atraindo a atenção em todo o país.
Com isso, milhares de pessoas migraram ao interior do Paraná, de diversas regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, e foram para lá em busca de melhores condições de vida. Entre esses migrantes estava Oésio Araújo Pedrosa, o seu Oésio, que deixou Parambu, no Ceará, e chegou a Maringá em 20 de janeiro de 1953. Ele acreditou na promessa de prosperidade que aquela terra oferecia. A viagem de seu Oésio foi longa e árdua, durou 22 dias, mas ele estava obstinado a criar um futuro melhor para si. Onde vivia, no interior do Ceará, a 410 quilômetros de Fortaleza, ele tinha uma vida muito humilde ao lado dos pais João de Araújo Lô e Antônia Rosa Pedrosa de Araújo. Aliás, o sobrenome Lô surgiu de um apelido do seu pai, do João, mas ao contrário dos irmãos, Oésio não o adotou como sobrenome. Enfim, foi a falta de perspectivas que o motivou a deixar a família no Ceará. Para exemplificar as dificuldades que enfrentou em sua terra natal, até os 23 anos de idade, o Oésio nunca tinha sequer visto asfalto. Foi no Rio de Janeiro, durante a sua viagem rumo a Maringá, em cima de um pau de arara, que é um caminhão utilizado para transportar os migrantes em uma carroceria coberta apenas por uma lona, ou seja, 22 dias nesse rolê nada confortável. Foi então que o Oésio pisou pela primeira vez em um pedaço de chão pavimentado. E aquilo, minha gente, o encantou. Ele teve ali a certeza de ter tomado a melhor decisão para a própria vida. Era sinal de progresso. Mas assim que ele colocou os seus pés no tal Novo Eldorado, e com dinheiro suficiente para comprar apenas 3 bananas, o arrependimento bateu. Ele percebeu que as coisas ali em Maringá não seriam nada fáceis, ou luxuosas, ou enfim, né? Não era aquele paraíso das propagandas. Ele teria que ralar. Fazer muito trabalho braçal, assim como ele fazia em sua terra natal, para conseguir ser alguém. Ele até cogitou retornar para casa, mas não tinha dinheiro. Ele veio só com a passagem de ida. Ele não tinha grana nem mesmo para pagar uma hospedaria. A única opção que Oésio tinha naquele momento era ficar e lutar. E foi isso que ele fez. Ele conheceu alguns conterrâneos e conquistou o primeiro emprego como poceiro, um trabalho com bastante demanda, afinal era preciso suprir o abastecimento de água à recém-nascida Maringá. Esse trabalho permitia que ele vivesse nos barracos dos trabalhadores, então era aí um ponto positivo porque ele não precisava pagar por hospedagem. Com o tempo ali na cidade, as coisas foram ficando familiares, assim como as pessoas. Seu Oésio era bom de networking e logo conheceu o renomado advogado Mário Clapier Urbinati, e ele foi contratado como ajudante de serviços gerais em sua casa. Ali ele foi acolhido com respeito e dignidade. Nessa época, ele conheceu a sua futura esposa Silvia Maria de Souza e quando contou aos patrões que se casaria, foi incentivado a conseguir um emprego melhor que fosse capaz de sustentar a sua nova família. Com a ajuda de Mário Urbinati, ele conseguiu um emprego de cobrador na empresa Hermes Macedo S.A. Aliás, esse Mário, gente, foi uma bênção na vida de Oésio. Para que o funcionário pudesse arranjar o emprego novo, ele pagou 50 mil cruzeiros novos para atestar a sua confiabilidade no cargo. Imagina, é tipo um depósito ali, um cheque calção, ó, esse cara é dos bons, não vai te dar problema, fica aí com esse dinheiro, depois me devolve, né, como garantia. O advogado Mário, ele confiou em Oésio, o acolheu e serviu de rede de apoio para ele durante toda a sua vida. Talvez um exemplo que ajudou Oésio a fazer o mesmo com todos ao seu redor. Ele era trabalhador, honesto e muito ajudador. Acolhia familiares e ajudava amigos sempre que possível, mesmo com o pouco que tinha. No novo emprego, o Oésio melhorou sua renda, que passou a ser calculada entre a soma de seu salário fixo mais a comissão do recebimento dos devedores da empresa. E assim, o cearense finalmente conquistou o sonho da casa própria 1 ano após chegar a Maringá. Ele se casou em 18 de dezembro de 1954 e se mudou para a pequena casa, simplória mas que era dele. Ficava na rua Oswaldo Cruz 163. Oésio e a esposa Silvia teriam 4 filhos naquela casa: Amilcar, Shirley, Esther e Josias.
Algum tempo depois de se mudar e se casar, quando viu que as coisas finalmente estavam entrando nos eixos, Oésio recebeu o irmão Sebastião Pedrosa Lô, que também veio do Ceará em busca de uma vida melhor para a família. Sebastião era casado com Antônia do Carmo Lô, conhecida como Toninha, e era pai de Francisco, Clodimar e da caçulinha Maria Lúcia, mais conhecida como Nina. Sebastião foi para Maringá sozinho. A decisão de deixar a família para trás e se mudar para o Paraná foi tomada após uma série de cartas trocadas entre os irmãos. Oésio contou os desafios que enfrentou, mas não deixou de destacar as conquistas que alcançou em apenas um ano morando no sul do país. E aí os olhos do irmão brilharam. Ele também queria a oportunidade de dar um futuro digno para os filhos e deixar um legado para eles. Depois de percorrer os mesmos 2.860 quilômetros que separavam Parambu de Maringá, Sebastião conseguiu um emprego com Mauro Luiz Urbinati, o irmão do ex-patrão de Oésio. Ele foi enviado para cuidar de uma propriedade longe da cidade. Para ele, as coisas também pareciam estar bem encaminhadas e o futuro, pela primeira vez em sua vida, pareceu promissor. Em 1955, Sebastião mandou buscar Francisco e Nina, que tinha apenas 2 aninhos de idade, para viver com ele lá em Maringá, ainda na casa do irmão Oésio. O Clodimar, que era o filho do meio, ficou em Parambu com a mãe Toninha, porque ela tinha questões de saúde mental bastante complicadas, o que dificultava mudanças bruscas em sua rotina. E a vida seguiu assim, meio separada, trocando apenas cartas, por 5 anos, até que em 1960, quando estava melhor estruturado, o Sebastião mandou buscar a esposa e o filho do meio, para finalmente reunir a família em Maringá, o seu verdadeiro Eldorado. Pensem numa casa cheia, minha gente. Foi assim que ficou a pequena casa da rua Oswaldo Cruz. O que poderia ser um incômodo para os adultos, para as crianças era uma festa, já que os filhos de Oésio e Sebastião passavam os dias jogando bola, taco e correndo por todos os cantos. Era uma grande festa. Os primos se amavam verdadeiramente. Mas como já era esperado, Toninha não reagiu bem à mudança de estado e teve uma piora considerável em seu estado de saúde. Apesar dos apelos de Oésio, Sebastião decidiu voltar para o Ceará com toda a família, em prol de Toninha. Eu não encontrei, assim, exatamente o diagnóstico oficial de Toninha, mas ao que tudo indica, ela tinha algum transtorno mental com propensões a surtos psicóticos. Para evitar esses surtos, ela precisava se manter em ambientes familiares, calmos, numa rotina organizada, coisa que não era possível em meio à mudança e à muvuca na casa de seu Oésio. A mudança da família de Sebastião de volta ao Ceará foi um baque para todos, principalmente para as crianças. Os primos se viam como uma grande família e a separação foi bastante impactante. De volta ao Ceará, Sebastião buscou alternativas para melhorar a sua renda, mas apesar das tentativas de empreendedorismo, ele não prosperou. Isso porque Francisco, seu primogênito, que já era um rapaz nessa época, desviava dinheiro do comércio da família para apostar em jogos de azar. Pois é, o Betis da época, né? E isso acabou levando o pai dele à falência. Muito grave. Sem alternativa, o Sebastião voltou a exercer sua profissão de protético, mas ganhava muito pouco, um valor insuficiente para sustentar a família com dignidade. Afinal, quem investiria em dentaduras em uma região onde comer era um privilégio? Os anos se passavam e o filho do meio de Sebastião, o Clodimar, ele não se conformava com o regresso da família ao Nordeste. O menino passou boa parte da primeira metade dos anos 60 na orelha do pai, pedindo para voltar para Maringá. Ele argumentava que as oportunidades que tinha para ter uma vida melhor estavam no sul do país. Claro que além do fator oportunidades econômicas, que realmente existia em Maringá, no fundo o Clodimar havia mesmo se tornado muito próximo do primo Amilcar e dos tios. Ele tinha feito amigos na escola, formando ali a sua comunidade. E para lá ele queria regressar, pois era lá que era feliz. Mas Sebastião sempre dizia não. Era impossível a família voltar. Toninha não estava em condições e ele não separaria todos novamente. Mesmo com as negativas do pai, Clodimar não desistiu de seu plano de migração e decidiu agir pelas costas de Sebastião.
menino rebelde. Rebelde pro bem, né? Sei lá. O Clodimar, o que ele fez? Ele passou a prestar pequenos serviços para juntar dinheiro suficiente e comprar sua passagem de ida para o Paraná, sem o conhecimento da família. E aqui a gente tá falando de um garoto de 15 anos, tá? Em 1966, o Clodimar finalmente conseguiu o valor que precisava. Em vez de falar para o pai o que ele estava fazendo, ele fugiu para Crato, numa cidade vizinha ali, de onde saíam os paus de arara para os mais variados destinos do Brasil. E aí, o Sebastião um dia percebeu que o filho não voltou para casa, né? Falou, ué, o que tá acontecendo? E ele começou a buscar pelo filho desaparecido. E aí, chegou nos amigos dele e descobriu que o Clodimar tinha esse plano e que ele estava lá em Crato. Aí o Sebastião foi imediatamente buscar o Clodimar lá antes que ele pudesse, né, fugir. O pai teve sorte e encontrou o Clodimar na cidade pouco antes do seu embarque. E ali o Clodimar começou na orelha do pai de novo, né? O Sebastião sabia que a atitude correta era levar o filho de volta para casa, mas ele se viu diante de um impasse. Ele estava falido, cuidando da esposa considerada inválida pela sociedade. E que direito ele teria de atrapalhar os planos de futuro do filho, né, de buscar uma vida melhor? Ele estaria sendo a pedra no meio do caminho para o filho poder ter sucesso? E apesar de não ter comunicado com o Oésio antes, né, porque não dava para fazer uma ligação ali rapidinho, era tudo por carta, o Sebastião ele sabia que o Oésio acolheria o menino. E aí, tomado pela emoção, ele acabou dando a autorização para que Clodimar, que tinha lá apenas 15 anos, né? Se bem que nessa época 15 anos já era uma idade boa. Enfim, deu ali a autorização para que ele viajasse rumo aos seus sonhos. O Sebastião enviou uma carta ao seu irmão Oésio, informando sobre a volta de Clodimar e pediu para que ele acolhesse o sobrinho, né? Depois, ele acabou se mudando com Toninha, Francisco e Nina para a cidade de Independência, que ficava localizada a 100 quilômetros de Parambu. Apesar de ser uma mudança, era mais perto, mesma região ali e tal, deu tudo certo. Apesar de não termos registros sobre a viagem que levou Clodimar de volta a Maringá, dá para ter uma ideia das dificuldades que ele deve ter enfrentado sozinho, aos 15 anos, em um trajeto completamente desconfortável que levava 22 dias. Não devia ser tarefa fácil para um adulto, então quem diria para um adolescente, né? Assim como o tio Oésio, Clodimar estava obstinado em criar um futuro melhor para si e sua família. Enfrentar a difícil viagem não era nada, mas ele jamais estaria preparado para o que o futuro em Maringá guardava para ele. Em busca de uma vida melhor, Clodimar encontrou a morte. Quando desembarcou na mesma rodoviária que o tio e o pai desembarcaram anos antes, Clodimar Pedrosa Lô foi carinhosamente recebido por Oésio. Já nos primeiros dias, traçou seu objetivo: estudar, ter um bom emprego e ajudar os pais que haviam ficado para trás. Clodimar começou pela parte 1 de seu plano: estudar. Foi matriculado no Grupo Escolar Santa Maria Goretti e passou a frequentar as aulas no local. E aí o seu foco total passou a ser a segunda parte do plano: trabalhar. Não era exatamente por falta de dinheiro ou suporte do tio. Oésio tinha Clodimar como um filho e vez ou outra lhe dava um dinheirinho para um sorvete. As despesas básicas com alimentação, vestimenta e moradia já eram da responsabilidade do tio. Mas apesar desse acolhimento todo, o adolescente não se sentia à vontade com aquela situação. Ele não queria ser um peso para a família de Oésio. Para dar uma força, o tio o colocou como auxiliar de cobranças na empresa onde trabalhava. E nas horas vagas, o Clodimar engraxava sapatos ao lado do primo Amilcar na Avenida Brasil, lá no centro da cidade. O movimento era bom e dava para tirar uns trocados, porém não era o bastante. O Clodimar não se deu por satisfeito. Assim como fazia com o pai para poder voltar para Maringá, o Clodimar literalmente atormentou o juízo de Oésio para que ele lhe ajudasse a conseguir um emprego. Como o tio já era conhecido na cidade, afinal já estava vivendo ali há 13 anos e tinha a reputação de ser de extrema confiança ali na região, ele passou a procurar amigos e conhecidos para perguntar sobre alguma vaga de emprego para o sobrinho. Clodimar passou meses buscando por uma colocação que não chegava nunca. Tava lá com o LinkedIn Open to Work, né? A gente sabe bem como é.
Até que um dia, já ciente da procura do adolescente, o cunhado de Oésio, chamado Silvio Gonzaga, o procurou para dizer que havia uma vaga de emprego como recepcionista no Palace Hotel. Ele perguntou se Oésio autorizava Clodimar, que ainda era menor, vale lembrar, a se candidatar à vaga. As responsabilidades do cargo de recepcionista, por sinal, eram bem de vaga arrombada, sabe? O recepcionista era só ali no papel, mas na verdade era um acúmulo de funções danado. O novo empregado teria que, além de recepcionar os hóspedes, arrumar as camas, entregar as malas nos quartos, fazer tudo que tinha para fazer no hotel por apenas 25 cruzeiros novos. Um salário baixo para a época, mesmo para um adolescente. Só que esse detalhe não foi capaz de afastar Clodimar da oportunidade. O garoto era inteligente e ambicioso. O Clodimar viu nessa vaga uma chance de crescimento. Se ele trabalhasse direitinho, certamente poderia ser promovido no futuro. Quem sabe chegar ao cargo de gerência. Todos nós temos essas ambições, E com ele não era diferente. Ele só precisava botar o pé para dentro e depois disso a sua performance certamente o levaria longe. O próprio Silvio, o cunhado do Oésio, trabalhava para o Palace Hotel. Ele não era um funcionário fixo, mas fazia todo o trabalho de tinturaria e lavagem das roupas de cama e toalhas do Palace há alguns anos. Ele era de extrema confiança do gerente, um homem italiano chamado Attilio Farris, que além de responsável pela gestão do empreendimento, era irmão do proprietário, o Paolo Farris. Então, se Silvio desse aquela indicação amiga, certamente Clodimar estava para dentro. Silvio explicou mais uma vez ao Clodimar quais seriam as demandas a serem cumpridas e pontuou que o gerente italiano não era uma pessoa fácil de lidar. Oésio indagou o sobrinho se era mesmo isso que ele queria e o menino prontamente respondeu que sim, ele já estava sonhando acordado com aquele emprego. Afinal, já ia fazer basicamente 1 ano que Clodimar estava em Maringá buscando emprego. E só quem já ficou desempregado por um tempo sabe como desgasta, essa luta, nessa caçada por um trabalhinho. E aí, infelizmente, às vezes a gente cai numas vagas arrombadas que não deveria, Mas era isso. O Clodimar queria agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Então, uma entrevista foi marcada para agosto de 1967. Clodimar estava nervoso, mas se apresentou na recepção do hotel, disse que tinha uma entrevista com Attilio e foi conduzido à sua sala. O adolescente pouco falou. O gerente aproveitou a oportunidade para explicar o serviço, falar sobre o salário e frisou que o bem-estar dos hóspedes era primordial. Um ponto bem importante aqui para essa história era essa filosofia do Attilio de que o cliente tem sempre a razão. Guarda isso. Ok, os dois ali na entrevista aceitaram os termos, mas como Clodimar era menor de idade, o gerente do Palace Hotel pediu para falar com Oésio para aparar as arestas. Attilio perguntou se ele era de fato o responsável legal pelo menor de idade, pediu para confirmar o endereço dos dois e se o tio autorizava Clodimar a trabalhar. Diante das respostas positivas, o gerente terminou a entrevista e contratou o menino. A partir daquele momento, Clodimar era um funcionário do Palace Hotel. Orgulhoso da sua primeira conquista, ele escreveu uma carta para o pai Sebastião, mandando as boas notícias ao Ceará. Sebastião ficou orgulhoso do filho e vamos lá, que ele também sentiu um certo alívio de se convencer de que tinha tomado a decisão certa ao deixar o filho do meio viajar sozinho em busca de uma vida melhor. O futuro, novamente, pareceu ser promissor. Pelo menos até o dia 23 de novembro de 1967. Durante 2 meses, Clodimar deu prioridade total ao seu trabalho no Palace Hotel. Ele começou em agosto, como mencionei, e não recebeu nenhum treinamento específico para lidar com os hóspedes. Mas ele se deu muito bem. A maneira como se portava e como tratava as pessoas era o fruto de sua educação. Lembra que eu falei sobre o acúmulo de funções? Pois a ordem do gerente era para que ele se mantivesse sempre ocupado. Então, além de todas as funções que eu já citei, ele também separava a roupa para a lavanderia, que era coisa que o Silvio vinha buscar para lavar. Ele organizava documentos, indicava endereços, orientava turistas que não conheciam a cidade, se servia ali de guia, lavava a calçada do prédio até, e
e até engraxava sapatos sem ganhar nada a mais por isso, apenas uma ou outra gorjeta dos clientes. Falante que só, Clodimar também dava atenção para os hóspedes. Ele tinha autorização para jogar conversa fora com os turistas, desde que a iniciativa partisse deles. O serviço era bem puxado, mas ele não demorou a se adaptar. O jovem gostava do que fazia e passou a se dedicar muito àquele emprego. Falava com orgulho de onde trabalhava e foi apelidado de Baianinho pelos outros funcionários. A princípio, ele não se importou com o apelido, pelo contrário, ele achou que o fato de ter um apelido dava ali um sentimento de pertencimento para ele, né? Mas não demorou muito até se sentir incomodado ali com os gracejos, que obviamente não cessaram. Quando ele recebeu o primeiro salário, ele separou uma parte para enviar para os pais que viviam com dificuldades no Ceará. E o restante ele guardou para gastar com doces e guloseimas ao lado de Amilcar. Com a demanda do hotel aumentando e com Clodimar dando conta do recado, Atílio o chamou para uma conversa e propôs um aumento de carga horária e um reajuste de 5 cruzeiros novos a mais por mês, além de estar à disposição durante a noite. Quando eu falei que era uma vaga arrombada, ela só piora, tá? Então, o plano de Clodimar, que era subir na carreira, estava se materializando à sua frente. Só que a grandes custas, né? Ele também estava achando que estava arrasando, porque, não fazia nem um mês direito que ele estava no emprego, já estava ganhando promoção, já estava conquistando novas funções. Eu vejo isso como um abuso da gerência e não uma oportunidade, né? E o Oésio também via dessa forma. Ele se preocupou com a proposta, já que a essa altura do campeonato, o Clodimar já estava com uma carga horária exaustiva. Aliás, ele já tinha largado os estudos, ele deixou de ir para a escola, porque para o Clodimar, ele queria dar tudo que ele tinha para aquele emprego. E vez ou outra, ele já estava voltando para casa durante a madrugada porque ficava no serviço até altas horas. E isso era perigoso, né, gente? Então, com tudo isso, o Oésio pediu uma reunião com o gerente para que pudessem alinhar as expectativas e colocou ali as suas angústias sobre esse trabalho, colocou ali na mesa para o Atílio. Foi então proposto que o Clodimar dormisse no hotel quando fosse necessário. A solução, né? Ele tá trabalhando muito, então ele não precisa nem voltar para casa, ele dorme no trabalho. A retórica era que, dessa forma, o Clodimar não se colocaria em risco desnecessário saindo do trabalho de madrugada. Só faltou um chicotinho ali, né? Porque o adolescente já estava vivendo praticamente um regime de escravidão, mesmo que não se desse conta disso. Mas o Clodimar estava feliz, se sentindo útil, se sentia ali subindo um degrau por vez dentro do trabalho e pediu ao tio que o liberasse para cumprir a carga horária e a proposta de Atílio para dormir no hotel quando necessário. E aí, a gente vê que o Clodimar era bom de lábia, né? Então, ele convenceu o tio e o Oésio cedeu. A rotina era puxada, mas sempre que podia, o Clodimar passava em uma fábrica de doces na Avenida Colombo, em companhia de Amilcar. Esse era um dos luxos que ele se permitia naquela época. Agora é importante falar um pouco sobre o tipo de pessoa que se hospedava no hotel. Por se tratar de um hotel estrategicamente localizado perto da rodoviária da cidade, o Palace Hotel mantinha alguns hóspedes residentes que costumavam visitar Maringá a negócios com frequência e que preferiam o conforto de um grande empreendimento à simplicidade dos pensionatos e hospedarias da região. Um desses hóspedes meio fixos, digamos assim, era Antônio Forte. Ele trabalhava como cobrador de uma empresa chamada Casas Alô Brasil, morava em Ourinhos, no interior de São Paulo, e era um dos clientes mais assíduos do Palace Hotel. Com ele, Clodimar mantinha uma relação de cortesia, sem nunca ter rolado qualquer treta, qualquer problema posterior a essa data. Agora que temos todo o contexto, vamos ao fatídico dia 23 de novembro de 1967. Clodimar havia dormido em casa na noite anterior e, antes de seguir para o trabalho, naquela manhã de quinta-feira, cumpriu com as suas tarefas rotineiras na casa do tio Oésio.
Já no trabalho, do qual ele já estava totalmente integrado, recebeu o hóspede Antônio Fortes por volta das 4 horas da tarde e, como de costume, fez o check-in e o conduziu até o quarto 55 para que pudesse descansar. O Antônio Fortes, cobrador de dívidas, se instalou ali no quarto e conferiu que tinha 340 cruzeiros novos ainda em seu poder. Era um dinheiro que ele tinha conseguido através das cobranças que ele fez aos devedores ali da Casas Alô Brasil. Era parte do seu trabalho, um dinheiro que ele deveria devolver para a empresa, tá? Ele amarrou esse dinheiro cuidadosamente com um elástico e guardou em um saco. Depois disso, ele tirou uma soneca até as 5h10 da tarde. Quando ele despertou, se trocou, conferiu o dinheiro mais uma vez e o guardou em uma pasta em cima do guarda-roupas. Depois, deixou o hotel para tomar uma xícara de café em um bar da região. Pouco tempo depois, ele se sentiu meio entediado ali no bar e acabou voltando para o quarto para ler um livro que ele guardava na mesma pasta onde estava o dinheiro da cobrança. Mas ele não teve nem sequer tempo de procurar nem pelo livro nem pelo dinheiro, porque assim que ele abriu a porta do quarto 55 do Palace Hotel, ele viu a pasta aberta e vazia sobre a cama. O dinheiro, que deveria ser repassado à empresa, havia sido furtado. Desesperado, o Antônio bateu no quarto 57 para saber se o seu vizinho, Luiz Carlos Dias Prado, havia visto algo ou notado movimentação no quarto durante um período em que ele esteve fora. Luiz disse para Antônio que sim, que havia visto uma pessoa sair do quarto 55 e depois se dirigir ao quarto 56, e que essa pessoa ele conhecia, era o Baianinho, o nosso querido Clodimar. Antônio não pensou 2 vezes e foi imediatamente em busca de Atílio Farres. O gerente ouviu as queixas do hóspede e, como ele tinha aquela filosofia do cliente estar sempre certo, ele pediu para que chamasse o Clodimar para cobrar explicações. A partir daqui, detalharemos a versão que consta nos autos do processo criminal e recomendamos que você só ouça se tiver um estômago bem forte, tá? O negócio vai ficar pesado. Naquele dia, 23 de novembro, Clodimar trabalhou como gente grande. Ele carregou malas, limpou a recepção, analisou a relação de hóspedes e verificou os quartos vagos para que pudesse limpá-los e organizá-los. Camareira? Nunca nem vi. Era tudo Clodimar. Ele circulou pelo hotel para deixar tudo organizado, cumprindo ordens diretas de Atílio para que se mantivesse ocupado durante todo o período de seu expediente, nem que isso significasse cumprir tarefas que nem estivessem na sua descrição de trabalho. O dia ainda não tinha acabado, mas o jovem já sabia que não voltaria para casa. Havia muito trabalho a ser feito ainda, e para dar conta seria preciso dormir no hotel, naquele quartinho reservado para ele. Como o telefone fixo era luxo nos anos 60, o jeito que ele encontrava de avisar ao tio Oésio que ficaria no trabalho era mandando recados através de Silvio. O Silvio costumava passar no hotel entre 7 e 9 da noite para buscar as roupas de cama para higienização. Mas naquele dia, não foi Clodimar quem entregou a roupa para Silvio. Foi o próprio gerente, Atílio Farres, que recepcionou o seu prestador de serviço. Obviamente, o Atílio não deu nenhum recado ao Silvio sobre o Clodimar, dormir ali naquela noite. E o Silvio estranhou aquela ausência, do sobrinho do Oésio, mas também não questionou Atílio. De repente, ele pensou que o Clodimar estivesse ocupado com outras tarefas, então não foi uma questão muito grande. Ele pegou o que precisava e foi embora. O que ele não sabia é que Clodimar havia sido falsamente acusado de furto e encontrava-se preso na delegacia. E por isso, não teve a oportunidade de avisar nem Silvio ou o tio Oésio sobre o seu paradeiro naquela noite. Clodimar foi chamado para prestar contas do furto às 7 da noite. Um funcionário disse que o gerente precisava falar com ele com uma certa urgência. Então ele largou tudo o que estava fazendo e foi atender o pedido de Atílio. Clodimar bateu na porta do gerente, entrou e deu de cara com Antônio Forte e Atílio, que prontamente o acusou do furto e exigiu que ele devolvesse o dinheiro.
O adolescente negou, disse que não sabia de dinheiro nenhum e que sim, ele tinha circulado pelo andar ali de Antônio porque estava fazendo a limpeza dos quartos vagos. Ele negou ter acessado o quarto 55 justamente porque sabia que estava ocupado. O Atílio disse ao menino que havia uma testemunha do crime, mas Clodimar não recuou e, diante do impasse, a polícia foi acionada. O menino foi mantido na sala de Atílio até que 3 soldados chegassem ao hotel para atender à ocorrência de furto. Eram eles os soldados da Polícia Militar, Beneval Merêncio Bezerra, que em algumas matérias da época ele é citado como Demerval, mas a gente vai chamar ele de Beneval. Também estava presente Manuel Gerson Maia e o último foi identificado apenas como Severino. Depois de pressionarem o Clodimar, sem que tivessem uma resposta que considerassem relevante, foi decidido entre o gerente e os soldados que Clodimar fosse levado para a delegacia de polícia da Avenida Paraná. Vale aqui apontar que Clodimar era menor de idade. Ele tinha 16 anos e em nenhum momento ligaram para os responsáveis do garoto ou o encaminharam para o juizado de menores, que seria o correto. O Clodimar teve todos os seus direitos jogados pela janela e, a partir do momento que entrou na viatura, viveria 6 horas de puro terror policial. O percurso entre o Palace Hotel e a delegacia era curto, mas as agressões começaram ainda dentro da viatura, que na verdade era um Jeep com o número de frota 28. Era muito conhecido na região como o temido Jeep 28, muito utilizado nas rondas da madrugada naquela época e temido pelos jovens da região na mesma proporção. A fama não era das melhores. Poucos minutos depois, os 4 chegaram à delegacia e levaram Clodimar até a seção de investigação. Nesse momento, Severino deixou o local por motivos jamais explicados e o Clodimar permaneceu sob o poder de Beneval e Gerson, que deram início a uma sessão de tortura inimaginável para que o garoto confessasse ao furto. Eles reiniciaram o interrogatório feito na viatura e perguntaram novamente pelo dinheiro de Antônio Forte. Mas Clodimar não mudou a sua versão. A cada negativa de autoria, um novo golpe era desferido contra o jovem. E quando falo em golpes, falo de coisa muito pesada. Beneval, cansado de socar o rapaz, pegou um chicote para feri-lo. Um pau de arara também foi usado, uma técnica de tortura que consistia em pendurar a vítima por uma barra que passava entre os joelhos dobrados e os braços amarrados, tal qual uma arara em seu puleiro. Apanhando muito, o menino implorou por clemência e piedade, mas ao invés de cessarem os ataques, os policiais o despiram e deram início a uma nova sequência de chutes e socos nas costas, nas costelas, no estômago e também no rosto. O chicote foi mais uma vez utilizado, dessa vez para açoitar a sola dos pés. Clodimar ficou cerca de 1 hora pendurado no pau de arara, o que lhe causou sérios hematomas nos pulsos. Depois o estenderam no chão e pisotearam o seu tórax com tanta força que as marcas dos coturnos ficaram estampadas em seu peito frágil. O que já estava ruim ainda piorou. A dupla de policiais usou agulhas para espetar o pênis do adolescente, mas nem assim ele confessou o crime de furto naquele momento. Pouco tempo depois, no entanto, provavelmente exausto e com muita dor, o Clodimar decidiu confessar o delito. Ele apontou o local onde supostamente havia escondido o dinheiro, umas calhas na parede na esquina das avenidas Brasil e Duque de Caxias, em uma clarabóia no último andar do hotel. Os policiais foram verificar, mas obviamente não encontraram nada lá. Gerson e Beneval voltaram à delegacia, sem serem interrompidos por nenhum outro policial que estava no plantão, e encontraram o menino respirando com dificuldades. Nesse momento, Antônio Fortes, o hóspede, o dono do dinheiro, foi até a delegacia para perguntar sobre o Clodimar, se ele já tinha confessado, se tinham achado o dinheiro, como é que estava a investigação. Ele foi orientado a se dirigir à sala de interrogatório para que questionasse os responsáveis pela prisão. E foi ali que ele viu algo que o chocou.
Pelo vão da porta, Antônio viu Clodimar nu e uma mancha de sangue no peito. Quando viram que havia alguém na porta, ela foi batida com força na cara de Antônio. De dentro da sala, Beneval pediu que o hóspede o aguardasse no corredor, local de onde ele viu a dupla arrastar Clodimar para o banheiro para que cuspisse o sangue acumulado na boca. E aí que eu digo, né? Cadê os outros policiais dessa delegacia? Se o Antônio que estava ali esperando num corredor viu muita coisa, gente, não teve uma pessoa que veio parar essa situação horrorosa. O Antônio ficou tão chocado, né? Ele não imaginou que a sua denúncia resultasse naquela tortura. Afinal, eles sequer tinham certeza da autoria do furto. Ele então voltou para o hotel para conversar com o gerente Atílio, disse que estava disposto a retirar a queixa para que o rapaz fosse liberado, que ele não estava de acordo com aquilo, mas ao invés de atender o seu hóspede, o Atílio sugeriu que o Antônio fosse utilizado como moeda de troca no lugar do adolescente, pois alguém precisava ser punido pelo furto. E eu achei essa atitude de Atílio muito estranha, já que a própria vítima do furto queria retirar a queixa. O que isso, né? Por que não? O que isso poderia implicar para o Atílio? Enfim, o Antônio ficou tão assustado com aquela proposta de ele ir parar na delegacia na mão daqueles homens, que ele desapareceu de Maringá e nunca mais voltou. As torturas continuaram. Gerson exigiu que ele ficasse nu novamente. O Clodimar estava muito ferido, mas ele obedeceu, sendo atingido em seguida pelo cacetete de Beneval no meio das costas e recolocado no pau de arara para que o interrogatório fosse reiniciado. Nesse momento, o Clodimar foi sodomizado por aquele artefato. Não satisfeitos, os soldados conectaram fios de energia nas têmporas do adolescente e ligaram o equipamento para que ele tomasse choques. Com um alicate, beliscaram todo o seu corpo, inclusive os dedos dos pés. Exausto, o Clodimar mentiu mais uma vez e disse que havia escondido dinheiro dentro de seu guarda-roupas lá no seu quartinho no hotel. Eram 11 horas da noite quando Gerson e Beneval retornaram mais uma vez para o hotel com as informações obtidas, mas não encontraram nada. Antes de retornarem para a delegacia, a dupla procurou por Atílio para explicar que acreditavam na inocência do Clodimar, pois consideravam impossível o adolescente passar por tudo o que estava passando sem que confessasse o delito, caso ele fosse culpado. Vocês acham que o gerente se comoveu? Não. Pelo contrário, Atílio orientou que os policiais continuassem insistindo, pois tinha certeza de que conseguiriam alguma informação concreta sobre o furto do dinheiro da boca de Clodimar. 00:40, portanto aqui já dia 24 de novembro, os policiais retomaram o interrogatório e suspenderam Clodimar novamente no pau de arara, utilizando uma faca para fazer cortes nas suas pernas e retomando as perfurações com agulha em seu pênis. Clodimar chorou e implorou por clemência, disse que faria qualquer coisa para que o deixassem em paz. Ele foi então jogado ao chão, pisoteado e golpeado na cabeça, um golpe que o levou ao desmaio. Como o Clodimar não recobrava a consciência, os policiais tentaram reanimá-lo com água e tapas no rosto. Clodimar respirava com muita dificuldade. Foi só então que eles perceberam a gravidade do quadro do garoto e começaram a traçar um plano para se explicar às autoridades. Eu fico assim chocada que foi só depois de toda essa sessão de tortura que eles perceberam a gravidade do que tinham feito, né? Faça-me o favor, gente. É uma coisa... Assim, o garoto... e tudo isso por um furto, tá? De 300 e poucos cruzeiros novos. Não dá pra entender. Totalmente desproporcional a qualquer coisa. Não que nada justificaria qualquer tipo de tortura, mas é assim... Ai, é de passar mal, né? Você escutar uma coisa dessas. Enfim... A princípio, Gerson e Beneval pensaram em socorrer o Clodimar e levá-lo ao hospital de Maringá, mas eles ficaram com medo da repercussão, ficaram com medo da imprensa e acabaram desistindo dessa ideia. E aqui eu acho super importante a gente abrir um parênteses para entender um pouco o contexto político da época, já que, sim, a gente está em 1967, o Brasil já vivia uma ditadura militar e sabemos muito bem como as coisas funcionavam, né?
As coisas não iam parar no jornal, os militares faziam o que queriam, ninguém ficava sabendo. Enfim, porém, era uma ditadura recém-implantada, e esse detalhe faz toda a diferença no entendimento dessa história. De acordo com o historiador João Laércio Lopes, em depoimento ao documentário Documentos sobre o caso Clodimar Pedrosa Ló, o período em que esse caso ocorreu ainda não era considerado de dureza extrema. Isso só aconteceu em 1968, com a publicação do Ato Institucional 5, popularmente conhecido como AI-5, que podou ali todas as liberdades políticas, sociais e culturais. Até então, até 68, a imprensa tinha certa liberdade para fazer denúncias. E, na verdade, usou dessa liberdade para cobrar o governador sobre esse caso aqui do Clodimar, mas veremos isso mais à frente. Como nós estamos acompanhando até aqui, é óbvio que já havia indícios de um endurecimento das relações de poder e uma instabilidade entre a relação segurança e violência, né? Que é uma coisa muito complicada, digamos assim. Que você pensa, quanto mais violenta a polícia é, os bandidos vão ter medo, não vão fazer nada, a gente vai ser mais seguro. Mas na verdade é o contrário, né? Mas enfim, o ponto é que policial militar fazendo merda temia a imprensa em 1967, quando o caso ocorreu. É isso, esse é o contexto. Bom, diante disso, Gerson decidiu levar Clodimar para o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Mandaguari, que fica a 30 quilômetros de Maringá. Eles vestiram o menino, colocaram o Clodimar no Jeep 28 e o levaram até lá ainda na madrugada. Quando chegaram, a versão que contaram para a enfermeira estava ensaiada. O rapaz era suspeito de furto e passou mal ao ser detido para averiguação, o que os teria incentivado a levá-lo para o hospital. Porém, no meio do caminho, enquanto a dupla de agentes exemplares da lei teriam se distraído, o adolescente decidiu pular do jipe, fato responsável por causar todos os ferimentos que Clodimar apresentava. Só que um outro enfermeiro, meio curioso ali no hospital, acabou perguntando o que tinha acontecido, e a versão foi a de que bateram nele porque o rapaz havia paquerado a mulher de um deles. Por que eles decidiram dar versões contraditórias, não sabemos. Mas eles pensaram que o pessoal da área de saúde não ia se conversar? Gente, claro, né? Ali os enfermeiros já sabiam que algo muito errado estava acontecendo, porque as versões não batiam. O Dr. Mário Ramos Toscano de Brito foi chamado em sua residência por volta da 1h30 da manhã e depois de um primeiro atendimento a Clodimar, ele também questionou os policiais que ainda estavam ali, na área de espera, aguardando notícias. O médico foi direto e disse que a versão apresentada não batia com o estado de saúde de Clodimar, mas eles mantiveram a versão contada para a enfermeira de que ele tinha pulado do jipe. Sem saída, mas consciente que os ferimentos eram fruto de tortura, o médico informou que o estado de saúde do adolescente era bastante grave, e aí, diante dessa situação, o Gerson ficou no hospital e o Beneval retornou para Maringá. Apesar de todas as intervenções possíveis, inclusive uma tentativa de reanimação cardíaca, o Clodimar não resistiu e morreu. O atestado de óbito, assinado pelo Dr. Toscano, apontava como causa da morte o coma traumático. Gerson foi informado do óbito e retornou para Maringá, mas antes de voltar para a delegacia, passou na casa de Beneval para buscá-lo. Precisavam agora se livrar da merda que tinham feito. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e resolver um outro mistério. Sabe quando você abre o armário no inverno e fica preso naquele dilema sobre o que vestir? Eu tava investigando por que a gente sofre tanto para se vestir no frio e descobri que o problema não tá no inverno. Tá nas roupas. Os meus dias de dilema em frente ao guarda-roupas acabaram com a Insider. A minha favorita para usar nesse tempinho mais frio é a Wingsuit. É uma peça leve, mas que segura o frio com tudo. E o melhor, sem abafar, sem cheiro ruim no fim do dia e sem aquela sensação de ficar empacotado. Eu passo horas gravando podcast usando a minha Wingsuit no maior conforto. E sabe o que é melhor?
Ela regula a temperatura. Se tá frio, aquece. Se esquenta, não deixa você suando feito o suspeito em interrogatório. Então fica a dica da Dona Café, não precisa carregar o armário inteiro numa mala de inverno. É só entrar no site da Insider e conferir a Wingsuit. Aproveita para usar o cupom Café com Crime e garantir 15% off, mais os descontos do site. O link está na descrição do episódio. E com isso, podemos voltar ao crime. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at Lululemon.com. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Enquanto Clodimar vivia o seu suplício na sala de interrogatório, o seu tio Oésio se preocupava com a sua demora em retornar para casa. O menino não havia mandado nenhum recado pelo cunhado, o Silvio, e não era comum que ele se atrasasse daquela forma. Além do mais, não foi isso que havia combinado com Atílio. Se Clodimar fosse dormir no hotel, seu tio deveria saber. Oésio não sabe precisar a hora, mas quando o relógio marcava entre 00:30 e 1h, Silvio Gonzaga foi procurado em sua casa para ser informado sobre a prisão do menino. Veja bem, quem o procurou foi um hóspede do Palace Hotel. Atílio não mexeu uma palha para informar a família o que havia acontecido com Clodimar. E então Silvio correu para avisar Oésio. Quando o tio soube da prisão, pegou Amilcar e foi até a delegacia. Lá encontraram Gerson cumprindo seu plantão como se nada tivesse acontecido. Ele informou para Oésio que Clodimar havia sido preso por suspeita de furto, mas que passou mal durante o interrogatório e acabou sendo encaminhado ao hospital para tomar medicamento. Oésio fez uma série de questionamentos, mas Gerson se esquivou de todos e acabou convencendo o tio Oésio a voltar para casa, pois Clodimar seria liberado no início da manhã, quando retornasse do hospital. Detalhe que Gerson já sabia da morte do menino nesse momento, tá? O que ele estava fazendo aqui era ganhando tempo na maldade mesmo. Como nós já sabemos, Clodimar não retornou para casa na manhã seguinte. E preocupado, o tio resolveu voltar à delegacia para saber o que estava acontecendo, mas foi ignorado por todos os policiais com quem cruzou. Bastante preocupado e sabendo que precisaria de ajuda, ele procurou pelo advogado que o empregou assim que chegou na cidade, o seu grande amigo Mário Clapier Urbinati. Mário o acompanhou até a delegacia, onde foram orientados a procurar o coronel Haroldo Cordeiro, que era responsável por aquela unidade. A sorte, se é que podemos chamar assim, é que Oésio e Mário encontraram o coronel na saída do prédio e ele aceitou conversar com o advogado. Depois de 10 minutos, o tio de Clodimar foi chamado e informado do falecimento do sobrinho. Tela preta. Oésio não entendeu absolutamente nada. Tinha muitas perguntas, mas quase nenhuma resposta. O coronel disse apenas que a provável causa da morte seria uma hemorragia interna provocada por espancamento, o que o levou a concluir que o menino havia sido assassinado. O corpo estava no hospital de Mandaguari e o coronel disse que a polícia militar se encarregaria das providências e que determinaria a prisão dos culpados. Mas Oésio achou melhor não esperar nada da corporação. Ele mesmo foi até o Fórum de Maringá procurar pelo promotor Oscar Pereira dos Santos e com a sua ajuda conseguiu uma caminhonete da funerária Cruzeiro para buscar o corpo de Clodimar.
Quando o cadáver finalmente chegou a Maringá, foi submetido a uma autópsia realizada pelo legista Ellington Borba Cortes, que constatou abuso sexual, choques e uma quantidade incalculável de golpes. O juiz Sérgio Mattioli, da 2ª Vara de Curitiba, foi à imprensa para criticar a ação da Polícia Militar e pediu a cabeça do coronel Haroldo. Era inaceitável que ele continuasse à frente dos seus homens depois de tamanha brutalidade acontecer debaixo de seu nariz. A população abraçou o pedido do juiz. A imprensa da época cobriu os fatos com transmissões radiofônicas e jornais impressos até de abrangência estadual. E o governador Paulo Pimentel solicitou a limpeza no Departamento Policial de Maringá e enviou o delegado Reinaldo José Machado e o escrivão Rômulo Gonçalves para ajudar na elucidação do caso. Abrindo um parênteses aqui, eu fiquei um pouco confusa com relação a essa interseção entre as polícias, de quem eram de fato as responsabilidades e por que o assassinato foi cometido em uma delegacia por policiais militares. Buscando entender melhor, eu encontrei uma explicação dada pelo jornalista Walter Popp de que naquela época a PM não tinha a estrutura que tem hoje e que era muito comum que houvesse policiais militares dividindo espaço de trabalho com os policiais civis nas delegacias. Mas a responsabilidade de investigação, assim como atualmente, pertencia à Polícia Civil. Graças a um ofício assinado pelo juiz, o corpo de Clodimar seguiu para Curitiba para passar por novos exames e, para isso, precisou do acompanhamento de um oficial de justiça. Foi nesse momento que a população começou a demonstrar apoio à família. Quem conhecia Clodimar colocava a mão no fogo por ele. Eles sabiam que o menino havia sido vítima de uma grande injustiça. No IML de Curitiba, foi constatado vários nódulos de sangue no interior do tórax do adolescente, e a cabeça de Clodimar foi comparada a uma melancia quebrada, tamanha a violência empregada contra ele. Os legistas concluíram, com base nos ferimentos, que mesmo diante dos esforços da equipe médica, era impossível que Clodimar sobrevivesse à sessão de tortura a que foi submetido. Os soldados Manuel Gerson Maia e Beneval Merêncio Bezerra foram expulsos da corporação e fugiram logo após o coronel Haroldo Cordeiro tomar conhecimento do crime. Apesar de bárbaro, esse não foi o primeiro abuso cometido pela dupla. Eles já respondiam a outros processos por espancamento na cidade, incluindo o de uma vizinha de Beneval. Ainda disseram que às vezes ele batia tanto nas suas vítimas que chegava com a mão inchada em casa. O verdadeiro culpado pelo furto do dinheiro de Antônio Forte jamais foi identificado, mas havia comentários que davam conta que o próprio Antônio gastou a quantia na zona do Meretrício de Maringá e que inventou o crime para justificar a perda da quantia para sua empresa, para quem ele ia ficar devendo dinheiro. Mas isso aí é um burburinho local. Essa possibilidade jamais foi confirmada. Luiz Carlos Dias Prado, que era o hóspede do quarto ao lado, que serviu de testemunha inicial contra Clodimar, e o gerente do Palace Hotel, Atílio Farris, também deixaram Maringá logo depois do crime contra Clodimar Pedrosa Lô. O corpo de Clodimar retornou para Maringá, para a casa de seu tio Oésio, no dia 25 de novembro. O corpo chegou vestido, mas Oésio fez questão de abrir os botões da camisa para que as centenas de pessoas que se aglomeraram e a imprensa pudessem ver e registrar a marca das botas dos policiais no peito do rapaz. No dia seguinte, o corpo foi levado ao cemitério municipal de Maringá e foi acompanhado por aproximadamente 2.000 pessoas em um percurso de 4 quilômetros percorrido a pé por todas elas. Em sua lápide, o tio escreveu com uma pedra a frase: "Aqui jaz um menor que foi brutalmente assassinado por coices de mula em Maringá. Foi assassinado por bandidos fardados." Sebastião Pedrosa Lô só soube do assassinato do filho um mês após o crime, quando recebeu um telegrama do irmão.
Ele leu as breves linhas escritas naquela folha de papel e, ainda incrédulo, retirou um recorte de um jornal de Maringá de dentro do envelope, que estampou a manchete: Polícia espanca menino até matar. Na foto, logo abaixo, o corpo de seu filho no caixão e a multidão que se aglomerou para seguir o cortejo. Ele decidiu esconder as informações de Toninha por sua condição frágil, mas sabia que era hora de retornar ao sul. Juntou suas economias e poucos dias depois estava em cima de um pau de arara. O caminhão que anos antes ele havia embarcado em busca de um futuro promissor, agora ele embarcava em busca de justiça. O assassinato de Clodimar Pedrosa Lô funcionou como um gatilho e trouxe à tona uma série de abusos e crimes cometidos por policiais em Maringá durante os anos 60. A repercussão do caso incentivou a imprensa, especialmente o Jornal de Maringá, a investigar e denunciar episódios semelhantes que estavam esquecidos ou encobertos. A partir das denúncias, surgiram casos como o de Dário Ferreira Rocha, espancado até a morte e enterrado sem documentação, e de Silvio Sanches, que morreu após agressões policiais, revelando aí um padrão de violência sistemática. Aliás, todos eles haviam sido presos por motivos pequenos, como desentendimento na hora de pagar uma conta numa boate. As reportagens revelaram túmulos irregulares no cemitério municipal e corpos com causas de morte suspeitas, o que mobilizou promotores, juízes e também a opinião pública. A sequência de denúncias gerou um impacto tão forte que o desgaste para o comando policial local foi inevitável, o que levou à renúncia do coronel Haroldo Cordeiro, então chefe da 13ª Subdivisão da Polícia Militar. Quem assumiu seu posto foi o coronel Reinaldo José Machado, o mesmo designado para averiguar as denúncias. E só assim, as denúncias foram para frente, e o caso de Clodimar pôde ter a investigação que merecia. Cerca de 9 meses depois do crime, uma operação encabeçada pelo capitão Luiz Gastão Richter, que pertencia ao Corpo de Operações Especiais da Polícia Militar, localizou o paradeiro de Gerson e Beneval. Ambos estavam no Maranhão após terem tido uma breve passagem no Mato Grosso do Sul. A polícia havia procurado pela dupla de foragidos em vários estados brasileiros e até no exterior, como na Bolívia e no Paraguai. Mas o paradeiro foi descoberto após um amigo de infância de Gerson dar com a língua nos dentes e falar que o homem tinha familiares no estado nordestino. A dupla foi presa na cidade de Sete Antas, levados até São Luís e posteriormente levados de avião a Curitiba, onde ficaram detidos até agosto de 1968 para, evitar que fossem linchados pela população, porque se colocassem eles nas ruas, minha gente, já era. Em Curitiba, os policiais depuseram e negaram todas as acusações. A verdade é que os dois, o Gerson e o Beneval, jamais confessaram a autoria do assassinato de Clodimar. Quando finalmente foram transferidos para Maringá, Oésio Sebastião e o pequeno Amilcar estavam entre as pessoas que aguardavam os soldados em frente ao fórum. O pai de Clodimar carregava uma arma, alimentava em seu coração o desejo de vingança, mas não conseguiu alcançar o seu objetivo, pois o juiz decidiu realizar a sessão com o Gerson e o Beneval em segredo, antes do esperado, e a dupla acabou deixando o fórum em um Fusca vermelho pelo fundos dos prédios, em segurança. Aliás, o juiz fez isso exatamente para evitar que algo como o que Sebastião planejava acontecesse, Justiça com as próprias mãos ali pela multidão, linchamento. Enfim, Gerson e Beneval foram processados, assim como Antônio Forte e Atílio Farris. Mas os soldados conquistaram o direito de responder ao processo em liberdade. Quando o juiz Negi Calisto revogou a decisão e enviou um radiograma para determinar que fossem imediatamente presos, era tarde demais, como vocês podem imaginar. A dupla de soldados havia fugido e nunca mais foram localizados.
Gerson e Beneval sequer foram a julgamento, e o crime contra Clodimar ficou impune. Antônio Forte e Atílio Farris foram a julgamento também, mas foram considerados inocentes de qualquer envolvimento com o assassinato do adolescente. A impunidade foi combustível que alimentou a sede por vingança em Sebastião. Ele não poderia aceitar que o seu filho, bom, honesto, trabalhador, ajudador da família, tivesse um fim tão cruel e nada, simplesmente nada acontecesse. Toda sua dor foi calada. Cada grito que ele deu enquanto sofria violências policiais foi silenciado. A justiça falhou Clodimar, falhou Sebastião, falhou toda a família Pedrosa Lô. E Sebastião achava isso inaceitável. De onde ele vinha, as coisas eram resolvidas de outra forma, na peixeira. Mas por mais que seu coração clamava por vingança, nada ele poderia fazer. Gerson e Beneval sumiram do mapa. Antônio Forte também saiu da cidade para nunca mais ser visto. E Atílio Farris, depois de seu julgamento, ficou morrendo de medo da fúria das pessoas e também pediu demissão do Palace Hotel e voltou para a Itália. Por 2 anos, Sebastião carregou a vontade de vingar a morte do filho, sem ter nenhuma forma prática de realmente executá-la. Enquanto isso, Oésio e Sebastião seguiam a vida. Um como empresário e o outro como encanador. Aliás, vale pontuar que Sebastião resolveu ficar em Maringá depois de tudo, tentando uma oportunidade de mandar dinheiro de volta lá para o Ceará, já que ele não estava conseguindo nenhum sucesso lá e agora não tinha mais o Clodimar para ajudar, né? Então a família dele, né, a Toninha, o Francisco e a Nina, ficaram em Independência no Ceará e a vida para ele em Maringá seguiu. Até que, sempre tem um até aqui, né? Até que o Atílio Farris resolve voltar para o Brasil. No final de 1969, sentindo que a poeira já havia baixado, o ex-gerente do hotel retornou para assumir a reforma e ampliação do Hospital Maringá, já que ele era engenheiro civil por formação. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Sebastião, menina, aquela sede por vingança que estava adormecida, se despertou. Ele queria mesmo pôr as mãos nos assassinos, né, no Gerson e no Beneval. Mas Atílio foi o pivô de tudo. Ele acusou Clodimar de furto, ele insistiu que as torturas continuassem até o adolescente confessar. Então, segundo Sebastião, ele era tão culpado quanto os outros. E eu não sei, né, assim, gente, é bem importante frisar essa questão de justiça com as próprias mãos, vingança, né? O que você pode dizer sobre Atílio? Ele é culpado pelo assassinato? Não, né? Talvez conivente. Talvez. Agora, que ele é um baita de um filho da mãe, ele é. Fez do Clodimar um escravo, explorou a ambição do garoto e deixou ele ao léu quando ele mais precisou. Disso ele é culpado mesmo, aos meus olhos, né? Lembrando que minha opinião ali na internet não é tribunal de justiça e é importantíssimo dizer que não queremos incentivar aqui nenhum tipo de linchamento, o que seja. Mas voltando para a história. Vamos lembrar que Maringá era uma cidade pequena ainda, então o bafafá que deu quando Atílio voltou foi grande. Todo mundo esperava que Sebastião fizesse algo, que se vingasse, que defendesse sua honra e a de sua família. Vale dizer que outras pessoas também falavam que iam se vingar pela família, né? Pelo Clodimar. Não era só os Pedrosa Lô. E o Atílio, ele sabia dessa sede de vingança da galera, mas ele não parecia temer o cearense. Inclusive, ele era constantemente visto debochando do pai de Baianinho, tinha certeza que seria capaz de acabar com a vida do Sebastião com a sua pistola Mauser 12 tiros e ainda por cima de tudo disse que mataria ele alegando legítima defesa. E isso botava o Sebastião no maior impasse. Primeiro, porque ele não era assassino. Então, só o fato de cogitar a ideia já gerava uma questão pesadíssima para sua consciência. Mas, mais do que isso, ele ainda precisava lidar com a pressão das pessoas. Ele era constantemente abordado na rua para ser cobrado por sua honra. Para a população, era necessário pagar sangue com sangue. Aqui a gente vê como o caso Clodimar mexeu muito com todos ali da cidade, e que a fuga de Gerson e Beneval, a absolvição de Antônio e Atílio, deixou não só a família Pedrosa Lô emputecida,
como todos ao seu redor. Sebastião realmente tinha o desejo de acabar com a vida de Atílio, mas lhe faltava coragem para apertar o gatilho. Na falta da coragem, ele contratou um matador de aluguel, mas esse cara, não sei onde ele foi achar esse homem, mas o tal hitman sequer possuía uma arma. Tudo que ele pedia era o instrumento de trabalho e uma quantia em dinheiro a ser paga depois da conclusão do serviço. Como isso poderia dar errado, não é mesmo? Mesmo com esses sinais de que não era para ser, o pai de Clodimar entregou ao homem uma arma com 6 balas e esperou a conclusão de um serviço para realizar o pagamento. Acontece que o serviço nunca foi realizado. O cara sumiu no mundo com a arma de Sebastião. E isso deixou os irmãos, o Sebastião e o Oésio, muito apreensivos, porque eles estavam com medo de que o cara ia dedurar eles para Atílio. E aí só ia piorar a situação. Mas isso nunca aconteceu, o cara realmente só sumiu. Como eu acho que tudo o que dá errado é um sinal para mudar de rota, com certeza teria desistido da vingança por aí. Mas o Sebastião pensava diferente. Para repor a arma perdida, Oésio presenteou o irmão com um revólver Taurus calibre 38 de cano curto. Dessa vez, Sebastião prometeu para si mesmo que ele mesmo faria o serviço. Apesar dos incentivos, no fundo, Oésio não acreditava que Sebastião fosse capaz de matar uma barata. Então ele não se preocupou muito. Fato é que nos próximos meses, Sebastião também parou de falar no assunto. E devagarinho, a história de vingança foi morrendo naquele seio familiar. Oésio até esqueceu, apesar de jamais esquecer, do que aconteceu com Clodimar. Até que no dia 15 de outubro de 1970, tudo mudou. Sebastião levantou bem cedo e se preparou para mais um dia de trabalho. Pegou a bolsa com seu Taurus e saiu. Ele chegou ao local de trabalho, cumpriu algumas obrigações para não levantar nenhuma suspeita, mas ele estava inquieto. Ele sentiu que havia chegado a hora de acabar com o que estava o consumindo. Ele se dirigiu até as alturas das lojas Arapuã, que assim como o Palace Hotel, também era localizada na Avenida Brasil. Ele entrou em um bar e tomou uma dose de cachaça. E não, meus queridos crimizeiros, não foi uma atitude aleatória. O pai de Clodimar conhecia a rotina de Atílio, sabia a hora que chegava no trabalho e até a linha de ônibus que ele costumava utilizar para se locomover. Tinha dado aquela stalkeada básica no cara por uns bons meses, só observando, anotando tudo, planejando. E assim como ele sabia que seria, por volta das 11 horas da manhã, o seu alvo chegou. Acontece que o bar em frente às lojas Arapuã dava de frente para o ponto de ônibus em que Atílio sempre descia às 11. Quando o ônibus chegou, ali na esquina das avenidas Brasil e São Paulo, Sebastião esperou o desembarque do italiano. Esperou algum tempo, até que viu alguns ônibus se aproximando da parada. Entre as pessoas que deixaram os coletivos, Sebastião avistou o seu alvo, o italiano. Para não ser notado, ele cobriu parte do rosto com o seu chapéu, um acessório muito comum naquela época, não ia chamar atenção, e caminhou bem devagar entre as pessoas até alcançar Atílio. Ao alcançar uma distância minimamente segura para as pessoas ao redor, porque afinal o Sebastião ele não queria ferir inocentes, não queria ter nenhum risco ali de bala perdida, ele sacou a arma e a descarregou a queima-roupa, disparando 7 vezes e atingindo o Atílio na lateral esquerda do corpo, provocando ali a sua queda imediata. Calmamente, Sebastião guardou a arma na bolsa, entrou nas lojas Arapuã e depois caminhou pela Avenida Brasil. Fato é que Sebastião tinha planejado o assassinato, mas não a fuga. E assim ele foi abordado e recebeu voz de prisão por um policial militar a 40 metros do local do crime. Atílio morreu instantaneamente e o seu corpo foi levado ao IML para ser examinado. Curiosamente, ele foi examinado pelo legista Ellington Borba Cortes, o mesmo que 3 anos antes havia autopsiado Clodimar. O médico constatou que dos 7 tiros disparados, 4 atravessaram o corpo da vítima. Durante o interrogatório,
Sebastião lembrou do assassinato do filho com lágrimas nos olhos e disse que Atílio era tão responsável pela morte quanto os policiais que o torturaram, já que, para ele, o correto seria Atílio ter entregado o seu filho, menor de idade, ao juizado de menores, e não para a polícia como foi feito. Sebastião também afirmou que sabia que o ex-gerente do Palace Hotel teria pedido para que os policiais batessem em seu filho até que ele confessasse, e esse seria o motivo mais do que suficiente para matá-lo. Em momento algum, Sebastião disse estar arrependido. Muito pelo contrário, o seu sentimento era de missão cumprida. Agora ele viveria o outro lado da lei e logo se sentaria no banco dos réus, um lugar que os assassinos de seu filho jamais ocuparam. Oésio estava prestando um serviço, arrumando um aparelho para um amigo, quando foi informado que seu irmão havia aniquilado Atílio. Ele ficou surpreso que Sebastião realmente cometeu o crime, já que o irmão havia deixado de confidenciar seus pensamentos homicidas a ele nos últimos meses. Mas pensando bem, Oésio concluiu que o pai de Clodimar não compartilhou seus planos para protegê-lo. A última coisa que Sebastião iria querer era que o irmão também fosse incriminado como cúmplice. Mas Oésio também se questionou de por que Sebastião não planejou uma fuga. Claramente ele poderia ser ajudado com isso, deixando seu Fusca bem posicionado ali na esquina para servir de carro de fuga na Avenida Brasil. De qualquer forma, não adiantava agora chorar o leite derramado. Oésio precisava agir, e ele foi rápido. Logo garantiu uma boa defesa para Sebastião, indo pedir socorro mais uma vez para seu grande amigo advogado, Mário Urbinati. No fim das contas, Oésio ainda incluiu Bernardino da Costa Neto e Geraldino Borba na defesa do seu irmão, o que fez com que Mário resolvesse sair do caso, dando lugar a esses outros dois profissionais. Mas Oésio não parou por aí. Ele queria construir o time de defesa perfeito. Começou a ir ao fórum regularmente e assistir a julgamentos. E foi aí que conheceu Eli Diniz, um jovem advogado recém-formado que Oésio viu ganhar um caso bastante complexo. Ele propôs a Eli participar da sua equipe de defesa, mas não poderia pagar honorários. Eli Diniz, ao saber de que caso se tratava, topou na hora. Do lado da família Farris, houve a contratação do experiente advogado Moacir Correa Filho para a acusação, com apoio do Ministério Público. O processo se tornou um verdadeiro duelo jurídico, e em agosto de 1971, o Fórum de Maringá lotou para o julgamento. A estratégia da defesa era uma só: convencer os jurados de que Sebastião agiu sob coação moral irresistível, que é quando alguém comete um crime pressionado de forma tão intensa que leva o acusado a agir contra a própria vontade, seja por medo, sofrimento ou pressão extrema, e que por isso ele não poderia ser responsabilizado por aquela morte. No caso de Sebastião, ele teria sofrido pressão da sociedade, além de estar passando por um sofrimento extremo por conta do assassinato de Clodimar. A sessão durou 14 horas, e a cereja do bolo foi o Sebastião. Ao ser questionado se havia se arrependido do crime, ele respondeu que não, e que só estava esperando a absolvição para caçar os 2 policiais que mataram Clodimar e aniquilá-los também. Mesmo com tal afirmação bastante condenatória, a defesa de Clodimar foi tão bem feita que convenceu os jurados da tese de coação moral irresistível e Sebastião foi absolvido. Mas como a acusação recorreu, o julgamento foi anulado e ele permaneceu preso. A acusação alegou que o uso do termo coação moral irresistível foi feito de forma errônea, pois para a coação acontecer e ter essa validade pretendida, 3 sujeitos deveriam ser apresentados para enquadrar seriam os coatores. Existe essa palavra? Inventei, ou não. Enfim, 3 sujeitos que realmente teriam causado essa coação, essa pressão irresistível. Só que ali para a defesa, não teve muito debate de quem foi essa figura do coator. Quem coagiu Sebastião, afinal? A sociedade? Não era uma resposta válida. E assim, um novo julgamento foi agendado, enquanto o pai de Clodimar ficou atrás das grades. Fora dali, a sua esposa Toninha chegou a Maringá
em uma crise e inconformada por ter sido excluída de toda aquela situação. Ali lembrando que ela nem sabia que o filho tinha sido assassinado, muito menos que Sebastião cometeu um assassinato e agora estava preso. Em uma tentativa ali, né, de poupar ela de toda a dor, o Sebastião não tinha compartilhado nada, né? Nada com ela. E ela, assim, se ele estava preocupado que ela não ia conseguir suportar aquele sofrimento, ele estava certo. A Toninha passou a ter vários surtos, ela passou a vaguear pelas ruas ali de Maringá, jogando pedras nos carros e nas pessoas. Ela se tornou ali um risco. E sem o apoio do marido, ela foi internada em um hospital psiquiátrico no bairro de Guaianazes, na zona leste da capital paulista. Em fevereiro de 1972, no segundo julgamento, a defesa de Sebastião voltou a usar o argumento de coação moral, resgatando inclusive a imagem de Lampião para pintar Sebastião como um homem marcado pela cultura da honra. Ele foi novamente absolvido por maioria dos votos, mas mais uma vez a acusação insistiu e recorreu, e o julgamento foi anulado. Mais 8 meses se passaram até que o terceiro e definitivo confronto acontecesse. 2 anos após o assassinato de Atílio, em outubro de 1972, veio o julgamento. A acusação estava desfalcada. Moacir Correia não compareceu e, aproveitando o vazio deixado por ele, a defesa mudou a tática. Agora, Sebastião teria agido em legítima defesa da honra. A estratégia também funcionou e Sebastião foi absolvido pela 3ª vez e dessa vez sem recurso da acusação. Finalmente, ele saiu da cadeia no dia 24 de outubro de 1972, aplaudido por uma multidão na porta da delegacia. Ele foi recebido pela família do irmão com um belo almoço que chamaram de Festa da Liberdade. Porém, Sebastião sentia que não tinha muito o que comemorar. Seu filho ainda estava morto, a sua esposa internada e o restante dos filhos longe em outro estado. Foi então que ele decidiu que buscaria Toninha em São Paulo e voltaria para o Ceará para reencontrar Francisco e Maria Lúcia e retomar a sua vida. E foi o que fez. Buscou Toninha, comprou seus remédios e partiu ao seu lado de volta para casa. A história tem um final triste para todos os lados. Sebastião, que buscou condições melhores para sua família, mudou de vida para pior. Agora era um ex-detento, com o filho assassinado e a esposa passado meses internada em um hospital psiquiátrico no interior de São Paulo. Mas é importante ressaltar que a tragédia também se deu com a família Farris. Atílio, assim como Sebastião, viajou com o sonho de conquistar novas oportunidades. Ele veio da Itália a pedido do irmão Paolo Farris para gerenciar o Palace Hotel. Em 1970, quando Sebastião efetivou ali o seu plano de vingança, o Atílio era casado com Cesarina Porcu e pai de 2 filhos. Após o seu assassinato, esposa e filhos se mudaram de Maringá para se afastar da cidade que só trouxe dor e sofrimento para todos. Foram 2 tragédias que destruíram 2 famílias. De um lado, temos a história de um pobre imigrante nordestino, do outro, o imigrante europeu. 2 culturas diferentes, 2 classes sociais bem distintas, mas com o mesmo objetivo. Ambos estavam em busca da felicidade e prosperidade em Maringá, e quando seus caminhos se cruzaram, ambos encontraram a morte. Sebastião ainda teve a oportunidade de recomeçar de volta ao Nordeste, mas a verdade é que o fim de sua vida foi marcado por mais dificuldades. No Ceará, Sebastião dividiu os dias entre o trabalho como protético e os cuidados com a esposa, cuja saúde mental se deteriorava a cada dia. Em 1975, Oésio resolveu visitar a família no Nordeste, mas lá encontrou uma cena aterrorizante. Dona Toninha estava acorrentada, nua e vivendo em condições desumanas. Os registros da época dizem que, cansado e emocionalmente esgotado, Sebastião abandonou a esposa doente aos cuidados do filho Francisco e fugiu com outra mulher mais nova para Goiás, na tentativa de encerrar um ciclo de dor, de perda e fracasso. A verdade é que não adiantava fugir. Como já dizia o sábio Seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
Por onde Sebastião ia, seu passado o perseguia e ele se afundou em bebidas alcoólicas. Perdeu o controle e a noção da quantidade de álcool ingerida, levando o seu corpo a reagir com novas doenças. Apresentava complicações no fígado devido ao quadro avançado de cirrose. Ele só voltou a Maringá uma vez, em 1987, para uma cirurgia no fígado, onde o seu pâncreas precisou ser retirado. Sebastião Pedrosa Lô morreu em 22 de novembro de 1989, pobre, doente e esquecido, exatamente um dia antes do aniversário de 22 anos da morte de Clodimar. Diferentemente de seu pai, Clodimar não foi esquecido. A população de Maringá o reconheceu como um santo popular, sem que para isso houvesse qualquer reconhecimento pela Igreja Católica ou pelo Vaticano. O caso do menino pobre, batalhador, nordestino e injustamente assassinado comoveu a cidade, e o seu túmulo se transformou em um dos mais visitados do cemitério municipal de Maringá, atraindo até hoje milhares de fiéis que acreditam ter recebido bênçãos após orações e pedidos feitos a ele. Algo que achei interessante foi o relato da crimiseira Sheila P., que indicou o caso. Em seu e-mail, ela relatou que desde criança, eu me lembro de ter um tumulto de pessoas ao redor do túmulo do Clodimar no dia de finados. Eu tinha muito medo da foto dele, porque tinha os olhos roxos de hematomas. O que me leva a pensar que mesmo ali, no cemitério, em sua cultuação, a memória da brutalidade policial sofrida pelo santo popular estava presente. No entanto, nem todos apoiam esse culto ao Clodimar. Em 1999, Oésio criticou a veneração e os supostos milagres de Clodimar. Para ele, não havia base científica, nem religiosa, para transformar o sobrinho em santo. O primo Amilcar chegou a dizer que Clodimar era sim um bom menino, companheiro, trabalhador e honesto, mas que estava longe de ser o santo que as pessoas acreditavam. Santo ou não santo, fato é que Clodimar e sua família merecem, e muito, uma reparação do Estado. Em 2023, quase 55 anos após a sua morte, a família reabriu o caso na justiça para responsabilizar o Estado e buscar reparação moral, já que o crime foi cometido por servidores públicos em serviço e dentro de instalações governamentais. A reabertura do processo é uma iniciativa do projeto Maringá Histórica, dirigido por Miguel Fernando. Ele é autor do livro que resgata a história de Clodimar e que foi inclusive utilizado como fonte de pesquisa para este episódio. Nós não encontramos nenhum registro sobre a conclusão desse processo movido contra o Estado do Paraná. E até onde sabemos, o caso segue sem nenhuma reparação pela tortura e morte do adolescente. Em busca de uma vida melhor, encontrou a morte. Essa frase ficava ecoando na minha mente durante todo esse processo de pesquisa e roteiro para esse episódio. Em busca de uma vida melhor, encontrou a morte. Além da falha do Estado e da Justiça, que ficam escancarados nessa história, eu acho que não precisa dizer mais nada sobre a brutalidade policial e os crimes cometidos por esses militares. O que foi dito aqui, os detalhes que eu trouxe sobre a sessão de tortura foram exatamente para isso ficar muito claro. Eu só digo que quanto mais violenta for a polícia, mais insegura fica a sociedade. Violência não é resposta para nada, muito menos para aumentar a segurança. Mas aqui nesse caso ainda tem o fator da falha social em cima disso tudo. Em nenhum lugar, em nenhum tempo, para nenhuma pessoa, o fato de buscar uma vida melhor deveria levar à morte, ao abuso. E aí nem falo dos policiais, tá? Isso já tá errado em todos os sentidos e a gente sabe. Eu digo aqui, por exemplo, do Atílio, que também abusou da sua posição de autoridade no hotel e usou a ambição de Clodimar, usou a pobreza de Clodimar e a sua sede por uma vida melhor para o manter em condições de trabalho bem duvidosas e beirando a escravatura. Tem tantas camadas de coisas erradas nessa história. A sociedade simplesmente falhou. A imagem de um menino, jovenzinho, buscando uma vida melhor, longe da família, um menino migrante nordestino, cheio de sonhos, em busca de uma vida melhor, encontrou a morte. Me parte muito o coração.
Eu só tenho um pedido para vocês, crimezeiros. O dia que vocês estiverem numa posição de privilégio, de talvez empregar alguém, dar uma oportunidade para alguém, que vocês sejam como o Mário Urbinati nessa história e não como o Atílio Farris. Por mais Mários nesse mundo, por mais gente que acolhe, que é rede de apoio para os outros. Enfim. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar imagens do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter e Facebook. Segue a gente nas redes sociais para não perder os conteúdos extras que rolam por lá. Daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, eu volto com um novo caso criminal brasileiro para você. E até lá, cuidado com vagas arrombadas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com desenho de som de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Diário do Paraná, Portal O Maringá, CBN Maringá, o livro Sala do Suplício, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, de autoria de Miguel Fernando Pérez Silva, e o documentário 23/11 de 1967, Documentos do caso Clodimar Pedrosa Lô, produzido pela Gato na Árvore Filmes.